Olá pessoal! A minha convidada de hoje é apresentadora, modelo, mãe de 3 meninas e é uma beldade. Gente, Vera Viel, que bom que você tá Obrigada, aqui. Júlia. Estou muito feliz, adorei o convite, é um prazer estar aqui com você. Não, o prazer é meu, o prazer é nosso, né? De conversar com você. Já vou querer saber, sobre maternidade, sobre carreira, dicas de beleza. A hora que você falou falar sobre maternidade, eu adoro, eu acho muito bom esse assunto, assim, tem tanta coisa pra gente falar, pra gente aprender, porque a gente que é mãe, a gente quer aprender sempre, todo dia, né? Sim. Então acho que esse assunto é muito bacana mesmo a gente poder falar. É, e você imagina, mãe de 3, né? Meninas, tem muita experiência. Mas vamos começar, Vera, falando, né, da sua carreira de modelo. Você começou lá mais ou menos com 15 anos, né? Isso, eu sou de Vinhedo, né? Nasci na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. E sempre, desde os meus 12 anos, eu tinha esse sonho de trabalhar como modelo. Mas, assim, era uma coisa mais distante, porque eu morava no interior, as agências eram todas em São Paulo, tudo. E aí eu acompanhava as revistas, ficava encantada. Falava, um dia eu quero estar aqui, quero fotografar. E aí fazia alguns trabalhinhos em Campinas, que era mais próximo, quando meu pai podia me levar. Participei do The Look of the Year, da Elite na época, mas não passei. E aí eu fui descoberta mesmo, onde eu comecei a trabalhar como modelo no concurso Garota Verão Vivo, em 1994. Quem apresentava era o Luciano do Vale, era na praia, era no Guarujá, e a final foi na praia em Recife. E eu ganhei o Garota Verão Vivo e comecei a trabalhar como modelo, aí que foi que a minha carreira deslanchou. Você vê, né, como bacana você falar, porque você primeiro teve um não. Sim. E depois muitos, você foi aprovada. exatamente. E a carreira de modelo é muito isso, né? É muito não, muitos nãos até você receber o sim. Como você lidava com isso? Uma carreira difícil, assim, eu tive muito sempre o apoio dos meus pais, então acho isso super importante, ainda mais quando você ainda é menor de idade. E aí meu pai me levava vinha para São Paulo para eu poder fazer os testes, me acompanhava quando dava, quando eu podia deixar de trabalhar para poder vir, porque eu tenho 3 irmãs, minha mãe também tinha que dar conta de todo mundo lá em casa. E é uma carreira assim muito difícil, porque exige muito da gente, né? Essa coisa de estar sempre bonita, de estar sempre bem, de ter que dormir bem, se alimentar bem. Então são coisas que eu aprendi ao longo aí da minha carreira e que fez eu criar bastante responsabilidade quando eu comecei a viajar, sair fora do país para morar fora pela primeira vez com 17 anos sozinha. Eu fui para o Japão sem meus pais, viajar pela primeira vez, então morar com outras modelos. Então são coisas que a gente aprende, mas aí quando você tem uma base de família, educação, valores, que é o que eu passo hoje para as minhas filhas, você pode cair no mundo. Se você tem esses valores, você vai conseguir levar a sua carreira de uma maneira tranquila, porque é um meio assim complicado. Tem muitas coisas que às vezes não é do bem e aí você tem que, né? É fácil se perder, né? Tem que ter uma cabeça no lugar. E você já passou por algum perrengue, assim, nessa época de modelo, morando com várias meninas? Você tem alguma história, assim, que... Primeiro, quando eu cheguei pro Japão, a primeira vez, eu queria falar pra minha mãe que eu tinha chegado e eu não conseguia ligar, porque na época eu tinha que ir no orelhão. Minha também. E aí eu não sabia. Eu queria comprar as coisas, me colocaram morar com 2 meninas da Rússia. Então eu não falava inglês. E aí eu tava desesperada pra ver se eu encontrava alguma modelo brasileira, até que depois eu encontrei, mas assim, nos primeiros dias eu sofri muito, porque aí depois de 3 dias eu consegui ligar pra minha mãe. Ela já tava desesperada e o pessoal da agência, calma, a gente vai conseguir entrar em contato. Frio, né? Tipo, fotografar roupa de verão no inverno e você tá sempre lá, tá bonita, firme, elegante. Você sabe, né? Você trabalhando como modelo, então a gente passa por coisas que realmente não são fáceis, mas depois você olha pra trás a história, tudo que você aprendeu e aí você vê que valeu a pena. E aí você chegou a morar então eu fui África do 5 Sul. vezes pro Japão, que é um lugar que eu mais trabalhava, que eu adorava, ficava 2 meses, 3 meses. Aí fui pra Suíça, Chile, México, África do Sul, trabalhava em alguns lugares assim. Eu nunca fui uma modelo de passarela, de fazer desfile. Eu fazia muito publicidade. E aí catálogo, revista, né, que a gente fazia muito na época. Que nessa época tinha essa limitação assim. Hoje é outra realidade, né, com a internet. O mundo da modelo hoje é muito diferente, mas naquela época era super valorizado no Japão, a gente trabalhava muito, ganhava bem. Várias brasileiras que iam pra lá faziam sempre muito sucesso.
Então era bem bacana, assim, viajei bastante. Bom, nessas idas e vindas, né? Aí você fazendo um comercial de chinelos, você conheceu o Rodrigo. Aí eu fui aprovada para um comercial de chinelo e acabei caindo de par com ele, porque eram 3 atores. O Rodrigo estava fazendo a sua primeira novela na Globo, estava começando também como ator. E eu, como modelo, caí de par com ele. Eu usava o biquíni vermelho e ele o chinelo da mesma cor. E aí foi desde esse dia que a gente se conheceu. Foi amor à primeira vista, assim. Dia 13 de maio de 1997. A gente gravou na praia, na Marina do Guarujá. Passamos o dia inteiro gravando. E a gente começou a namorar e não separou nunca. E é verdade que ele logo falou que você ia No ser a mãe primeiro dos dia. filhos dele. A gente acabou depois se beijando, depois que a gente fez o comercial na volta, na van. E aí ele falou assim, não sei porquê, mas alguma coisa me diz que você vai ser a mãe dos meus filhos. Gente, era pra ser, hein? Olha esse Coisa destino. do destino mesmo. É uma história muito louca, assim, que você quando fala, nossa, como Deus faz as coisas tão perfeitas acontecer, né? E aí vocês começaram a namorar, e aí vocês moraram juntos antes de casar. 6 anos juntos. Então acho que 3 anos eu morando em Vinhedo, ele no Rio, porque ele gravava novela, aí a gente se encontrava às vezes, eu ia pra lá, ele vinha pra cá. E aí depois eu resolvi morar com ele em São Paulo, aí a gente ficou 3 anos juntos. Então foram 6 anos de namoro, 3 namorando à distância, 3 morando juntos. E aí a gente resolveu casar. Então a gente tá juntos há 27 anos, 21 de casado. E a primeira filha veio depois de quanto tempo? Depois de 1 ano de casada, a gente decidiu ter filhas. Fez tudo muito planejado. Com 29 eu tive a Clara e minhas 2 filhas mais velhas, elas nasceram no mesmo dia. Mesmo dia! Aí eles falaram, nossa, como vocês se programam, né? Quando eu engravidei a primeira vez, eu acabei perdendo. E era uma menina também, era pra ser 4 meninas. Porque o primeiro bebê eu perdi com 2 meses. E foi assim, Como foi? foi terrível, um trauma muito grande que a gente passou, mas acho que ajudou a fortalecer mais ainda, porque o primeiro filho, a primeira gravidez, então eu tava naquela expectativa e já tinha saído em todo lugar que eu tava grávida, e aí eu acabei perdendo logo depois. Eu tive um sangramento, eu tive um aborto espontâneo, eu tive que fazer curetagem, então teve aquele momento de entrar na maternidade e aí fazer a curetagem e ver outras mães saindo com o bebê. E aí eu lembro que o Rodrigo falou pra mim, mas logo a gente vai estar aqui com o nosso bebê, e me deu muita força, que acho que foi fundamental assim essa nossa união para passar a superar isso. E depois de 6 meses que a médica liberou, aí eu engravidei de novo. Nossa, foi rápido. Foi já. rapidinho. E aí a gente até tinha feito para saber se tinha algum problema, porque que tinha perdido. E aí deu para ver que era uma menina também. Mas aí logo em seguida veio a Clara. Nossa, foi um sonho assim, que eu queria muito ter uma família. A gente tem muito os mesmos valores, os mesmos sonhos que eu tinha com o Rodrigo de formar essa família. E vocês queriam 3? Já era Não, um número que aí planejavam também? a gente não falava muito assim quanto que a gente queria ter, mas aí depois quando a Clara estava crescendo, a gente já sentiu essa vontade de ter de novo. Porque o Rodrigo tem um irmão, eu tenho 3 irmãs, então a gente, sei lá, vamos não deixar ela, não vai ser filha única, a gente vai ter mais filhos. E aí a gente planejou a Maria e eu acabei, por coincidência, engravidando no mesmo, assim, a data da última menstruação era a mesma, eu engravidei no dia 5 de outubro das 2, e por isso que a previsão era para nascer na mesma semana. Mas foi parto normal? Foi cesárea. Aí a minha médica falou, Vera, então se ela nascer também como a Clara, com 38 semanas e 4 dias, você escolhe um dia, porque eu optei por cesárea primeira, porque o Rodrigo gravava novela no Rio e eu morava em São Paulo. E aí eu tinha medo dele não chegar, de eu ficar esperando. Aí a gente falou, não, então vamos marcar cesárea, porque aí ele pede pra liberação pra ficar pelo menos uma semana em casa. Sim, acompanhar o parto nesse momento. E aí, então por isso que a primeira já foi cesárea. E aí a segunda ia ser cesárea e eu escolhi o dia ali daquela semana. Na madrugada do dia 17 já era dia 18, rompeu a bolsa e ela nasceu. Ah, daí entrou em trabalho de parto, gente. Aí eu tive que correr pra maternidade. Ainda eu lembro que no dia anterior eu comi 12 coxinhas. Desejo de grávida. Eu engordei 30 quilos em cada gestação. 30 quilos? Eu fui irreconhecível. É mesmo? Todo mundo olha e fala assim, como pode? Você vê foto minha na época, você fala, como é que você conseguiu voltar ao seu corpo?
realmente foi muita dedicação e também de sorte, sei lá, de ter a genética boa, que ajudou, mas eu engordei 30 quilos e eu tinha comido 12 coxinhas e tava passando mal. Aí a médica falou assim, mas o que você comeu? Eu falei, só 12 coxinhas. Um lanchinho básico. E aí não deu outra, a Maria nasceu e nasceu no dia do aniversário da Clara. Daí a gente saiu pra maternidade, deixou ela, eu lembro que eu deixei ela dormindo. Minha mãe tava lá e aí eu falei, assim que nasceu o Rodrigo vem buscar ela, foi assim, um presente, né? Ela vai ganhar um presente no dia do aniversário. Ela tava fazendo 3 aninhos. E aí a Maria nasceu. E aí, 3 meninas, porque eu também tenho 2 meninas. E aí as pessoas perguntam, vocês vão tentar um menino? Aquela clássica pergunta. Sim. Aí depois da segunda, vinha a pergunta se a gente ia tentar um menino. O Rodrigo nunca falou, eu quero, nem eu, assim, o principal era vir com saúde e não importava o sexo. Quando eu tive a outra menina, eu achei ótimo, porque como eu já tinha uma menina, então já fica tudo junto, eu só tenho irmã, então não me via muito assim, mãe de menino. Eu falei, menina deve ser tão diferente, que bom que veio outra menina. E aí na terceira a gente até tinha essa expectativa, quem sabe, né? A gente decidiu ter mais um. Eu lembro que quando eu olhei e fiz o exame, eu fui contar pra ele. É o mundo cor-de-rosa. Eu falei, Rodrigo, esquece. Eu acho que é a última chance, porque a gente não vai ter mais, eu acho. Então é outra menina. E como é o Rodrigo em casa com 4 mulheres? Ele é muito paparicado e ao mesmo tempo ele fica pedindo atenção toda hora e a gente às vezes não dá atenção pra ele, ele fica triste. Ele é muito apegado às meninas, é um pai incrível. Eu acho que isso faz toda a diferença. E ele é ciumento com elas? E com você também? Ele é assim, mas ele não demonstra muito. Só que uma das minhas filhas, a Maria, 16 anos, começou a namorar. E aí eu falei, agora que eu vou ver se ele é ciumento de verdade ou não. Ele tem, mas ele não gosta, tipo assim, de demonstrar muito. Às vezes eu fui contando aos poucos, né? Porque elas vêm e contam tudo pra mim e aí eu vou contando pra ele. É muito engraçado. Vai dando uma filtrada, né? Vai preparando. Olha, a Maria tá gostando, não sei o que ele... Mas aí agora encarou de boa. A gente já trouxe o menino pra casa, já frequenta a nossa casa. Eu acho que é isso, a gente tem que ensinar, né, o certo, o errado e mostrar pra elas, como eu falei, dos valores e tal, e o que poder agregar, não proibir as coisas para depois elas fazerem escondido da gente. Então assim, eu sou muito amiga das minhas filhas, muito mesmo. A Clara é muito minha companheira, a gente sai muito juntas. Qualquer coisa elas vêm perguntar para mim. Às vezes eu acho tão bonitinho, porque a Clara já tem 19 anos e até hoje ela vem e pergunta para mim, mãe, eu posso isso? Mãe, eu vou... Ai, que amor! Então é tão gostosa essa relação que eu criei com elas que... é maravilhoso. Sim, mesmo. Nossa, esse diálogo é super importante mesmo, né? Porque daí você fica, os filhos ficam à vontade mesmo de compartilhar qualquer coisa. De ter confiança em poder contar qualquer coisa. Eu também, com minha mãe e meu pai. Mais a minha mãe e depois o meu pai. Mas é sempre... aí até falava, menina é muito apegada ao pai, mas... Pois é. Não, é muito, muito amiga da mãe, assim. Muito tem esse lado, né? É verdade. É apegada ao pai, mas com a mãe é uma coisa... A mãe é sempre a primeira a saber de tudo. Tem papo que é com a mãe, né? Você vai compartilhar com quem já passou por isso, né? A primeira menstruação, né? Acho que elas têm o pai assim como um herói, um príncipe, assim, que quer casar com um homem parecido, né? Pra ela ver como é que o pai trata a mãe em casa, essas coisas que a gente sempre fala das coisas do respeito, que a gente tá juntos há tanto tempo. Claro, todo casamento tem seus altos e baixos, a gente briga e tal, mas a gente evita brigar na frente delas, ou gritar, ou desrespeitar um ao outro. Acho que isso é muito bom, assim, porque elas veem o ambiente familiar que elas convivem. E foi quando ela estava com 8 meses, eu recebi o convite do Amaury Júnior. Eu fui num evento, ele estava entrevistando, e aí ele chegou pra mim e falou, você não quer trabalhar na televisão? Eu falei, eu? Ele falou, vamos trabalhar lá no meu programa, eu tô precisando de repórter.